E o Jornal da Pampa desta sexta-feira começa atualizando as informações sobre um crime que causou comoção e indignação aqui no Rio Grande do Sul, porque envolveu crianças. A Corregedoria da Polícia Civil solicitou hoje ao Judiciário o afastamento do delegado do caso das crianças mortas e esquartejadas em Novo Hamburgo. Os motivos são falsidade ideológica e corrupção de testemunhas. O advogado do suspeito do crime vai entrar com uma ação do Ministério Público. Em entrevista coletiva, os corregedores e o chefe de polícia detalharam a investigação de 45 dias que pede o afastamento do delegado Moacir Fermino, que atua em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Ele foi o responsável pela prisão ilegal de suspeitos de terem assassinado e esquartejado 2 crianças na área rural do município. Pedaços dos corpos foram encontrados em sacos e caixas de papelão em setembro do ano passado. Durante as investigações, o delegado Fermino disse que teve uma revelação divina de 2 profetas, que apontaram 7 suspeitos para o crime. Eles foram presos, entre eles o líder de um templo de rituais satânicos no município de Morungava, em Gravataí. O caso teve uma reviravolta. Outro delegado assumiu o inquérito e descobriu que as testemunhas mentiram e os suspeitos foram soltos. Segundo os corregedores, uma pessoa coagiu as testemunhas a mentirem, oferecendo moradia, alimentação e um valor mensal do programa Protege. Além disso, a investigação do delegado apresentava falhas e contradições, como o local da morte das 2 crianças. Porque a testemunha traz que as mortes aconteceram em Novo Hamburgo. E a história que foi contada em que ensejou o deferimento das prisões temporárias trazia que a morte havia sido em Morungava, Gravataí. Então é uma divergência gritante em que não foi contestada. Por quê? Porque o delegado Firmino simplesmente colocou à frente, e foi o que nós mencionamos, o que são do princípio da boa-fé objetiva da condução do inquérito, isso não foi observado. Foi solicitado o afastamento até o final dos trabalhos do delegado Firmino por falsidade ideológica e corrupção de testemunhas, e também de um agente da delegacia que assinou a prisão dos suspeitos. O informante do delegado que forjou toda a história está preso. As motivações de toda a trama ainda não foram esclarecidas. O delegado Firmino, por testemunhas, era uma pessoa vaidosa, tinha essa questão religiosa de que ele frequenta uma igreja e isso poderia trazer para ele uma ascensão religiosa dentro dos seus pares na igreja que ele frequenta. A elucidação de um homicídio cruel e grave, com revelações divinas, sim, poderia trazer para ele esse contexto dentro dos seus pares, junto com seus pares, essa ascensão religiosa. Segundo a polícia, o sangue encontrado no templo investigado era de animais. O líder da seita satânica foi preso na época e liberado. O advogado dele vai entrar com uma notícia crime no Ministério Público por discriminação religiosa. Se nós queremos fazer uma abordagem bem técnica, bem precisa, nós tivemos manipulação de provas, nós tivemos ocultação de cadáver. Tudo feito por quem? Dentro da estrutura da polícia, que foi lá dentro da polícia. Meu cliente ficou preso 7 dias dentro da polícia, lá em Novo Hamburgo. E aí tem até a questão da tortura psicológica, que esteve preso sem nenhum auxílio de defesa ou mesmo alimentação adequada. O caso voltou à estaca zero. Ainda não se sabe quem matou as crianças e a origem delas. O chefe de polícia anunciou reforço na equipe de investigação de Novo Hamburgo.